Oi pessoal, eu sou a Fabi, do Cada Dia um Conto, e eu vim hoje falar sobre mais um livro lido, mais um grande livro lido no canal, o Diário de Miriam, né? Eu já falei, acho que um pouco para vocês sobre ele no unbox, que é sobre uma refugiada síria. Eu vou falar um pouquinho sobre ele hoje. Primeiro eu quero pedir para vocês que não se inscreveram ainda, se inscrevam, ativem o sininho para receber todos os meus vídeos, dê um joinha se vocês gostaram do canal e divulguem para me ajudar a crescer cada vez mais. Bom, gente, eu vou fazer uma pequena introdução desse livro, né? Algumas crianças de São Paulo, de algumas escolas de São Paulo, por um jornal da internet, descobriram que uma refugiada da Síria havia escrevido um livro. E esse livro havia sido traduzido e editado na França. Então eles se interessaram muito e fizeram um abaixo-assinado para que alguma editora aqui no Brasil pudesse editar o livro. Então aqui logo no começo do livro vocês vão ver várias cartinhas de alunos das escolas. É muito interessante, é muito lindo as cartinhas. Com abaixo-assinado, com as assinaturas das crianças, pedindo para que alguma editora, né? Ó, pedimos por favor que você é responsável do Joca traduzir o livro Diário de Miriam. Joca é o jornal por onde eles ficaram sabendo do livro. Aí a Dark Side ficou sabendo desse livro, por intermédio do jornal também, e resolveu traduzir e trazer pra gente essa bela obra. É uma obra um pouco triste, um pouco não muito triste, mas é uma bela obra. É necessário que fiquem marcados certas histórias para que não se aconteça novamente, né? Apesar de a gente já ter aí o Diário de Anne Frank, a Segunda Guerra, agora mais um, infelizmente. Bom, a Miriam, ela não saiu da Síria, ela ainda está lá na Síria. Ela começou a escrever esse livro com 6 anos, ela começou a escrever antes de começar a guerra. E ela ficou lá, ela é uma refugiada da Síria no seu próprio país, na verdade. Os avós dela, os bisavós dela já vieram do genocídio da Armênia, onde os turcos mataram quase 1,5 milhão de armênios, 3/4 da população armênia, e colocaram eles para fora do seu país. Esse genocídio que aconteceu em 1914, 1915, ainda não foi aceito em todos os países do mundo, mas alguns países já aceitam sim, para que sejam punidos, ou pelo menos para que se peça uma desculpa pelo que aconteceu, um perdão, alguma coisa aconteça, né? Foi um enorme genocídio, que é o primeiro, né, do século XX, né? Então, antes do Holocausto, da Segunda Guerra do Hitler, já houve um que muito pouca gente sabe, muito pouca gente mesmo. Foram mortos 1,5 milhão de pessoas, 3/4 da população. Quando começou a guerra, os turcos chamavam os armênios para poder lutar, os homens, chamaram primeiro todos os homens. E como a Primeira Guerra foi uma guerra de trincheira, eles colocavam os homens para abrirem as trincheiras, e depois das trincheiras prontas, eles matavam todos. Então aniquilaram quase todos os homens armênios. E as mulheres e as crianças ficaram nas suas cidades desprotegidas, né? Foi aí que eles atacaram as cidades, estruparam as mulheres, colocaram elas para fora das suas casas, roubaram tudo e colocaram elas para andar no deserto. E ali naquele deserto muita gente morreu. Foi um massacre horrível. Eu vi alguns documentários e é uma coisa terrível. Vale a pena quem quiser, de repente, ver no YouTube. Tem muita coisa sobre isso. Muito pouca gente sabe, como eu já disse, mas vale a pena ver. Então, os avós da Miriam já vêm desse genocídio já. Quer dizer, ela já vem com uma tristeza na família. E ela começa a escrever esse diário com 6 anos. E no começo desse diário, é interessante como ela descreve a cidade dela, sabe? Os cheiros, os aromas, as cores, o que ela via, a alegria de uma criança de 6 anos de ver o seu lar, a sua casa,
a sua família, a união de vizinhos, amigos, a sua escola, porque Miriam sempre gostou muito e ainda gosta muito de estudar. Ela começa o livro retratando essa alegria toda, com detalhes assim significantes para o livro. Você fica assim, você se imagina naquilo, você sente, você sabe. É muito bem, ela define muito bem no começo do livro como era a vida dela, como era alegre a vida dela, como ela tinha vizinhos bons, escolas boas no país, e tudo era para ela, tudo era perfeito. Até que um dia um grupo na Síria, não contente com a economia, né, do país, e não contente com o presidente, resolveu fazer uma manifestação, mas uma manifestação pacífica. Mas o presidente, não aceitando aquilo, levando aquilo como um insulto, deu ordem ao exército que matasse. E foi uma matança enorme, né? Morreu muita gente. E era uma manifestação pacífica. Mas aí vários outros grupos ficaram, né? Ficaram com raiva e começaram também a fazer manifestações, mas aí não tão pacíficas quanto a primeira. E foi saindo muita gente na rua e assim começou a guerra civil. Só que era o povo contra o presidente. Só que começou a se fazer panelinhas, grupos. Então um grupo invadia um bairro, outro grupo queria tomar outro bairro. E aí virou uma bagunça geral, porque além deles brigarem entre si, eles queriam tomar poder um do outro e queriam tirar o presidente do poder. Aí ninguém conseguiu parar mais. E aí que começa a guerra, né? Até aí Miriam era uma alegria total, né? E aí ela começa a relatar dia a dia, né? Do começo da guerra, os primeiros ataques, os bairros que foram tomados primeiro, que não foi o dela, que foi o primeiro a ser tomado, e o pai dela vendo na televisão e ouvindo falar, os comércios sendo fechados, as pessoas morrendo, parentes dela morrendo, e ela relata dia a dia o sofrimento dela na guerra. Ela teve que mudar várias vezes de um prédio para outro, quer dizer, de ruínas, né? Porque ficaram ruínas. Eles atacavam, jogavam bomba, ninguém poderia ficar no terceiro, quarto andar dos prédios, todo mundo tinha que morar no primeiro andar por causa dos ataques, das bombas que caíam em cima dos prédios. Então o relato dela é muito, muito difícil, foi muito cruel o que essa guerra civil fez com o país, com Alepo, né? A Miriam escreve esse diário de 2011 a 2017. Ela ainda continua escrevendo o diário. Aqui ela relatou tudo, gente. Não tem como... todos os livros eu acabo marcando, né, as partes principais com o post-it, né? Esse livro, infelizmente, não teve como marcar as partes principais. Porque tudo aqui, tudo escrito aqui, tudo dito aqui é imprescindível para a história, né? Para a história da Miriam e dos amigos, de todos. Ela tinha amigos de escola, ela perdeu parentes, ela tem milhares de crianças hoje lá que não estudaram, são analfabetas e continuam ainda sem escola. Aquilo ainda não foi refeito, o país não se reergueu ainda até hoje. Tem vários documentários na internet também que eu vi sobre a Síria. Quer dizer, ainda está um caos, ainda tem ataques em alguns bairros ao redor das cidades. Aquilo lá ainda está em ruínas. É impressionante os outros relatos que eu vi pela internet, as fotos, os documentários, mas aqui só nesse livro você já tem uma amostra enorme do horror de uma guerra. Nós aqui brasileiros não temos nem noção do que é passar por uma guerra, igual Miriam passou, igual Anne Frank passou. É triste que ainda nos dias de hoje a gente tenha que ler livros como esse, tenha que guardar lembranças como essa, né? Mas, infelizmente, é a vida, né?
Eu espero que vocês leiam esse livro. É muito importante que vocês gostem. Deixe seu joinha aí se você gostou do vídeo. Eu não tenho nem muito mais o que falar, porque foi um livro bem pesado, bem triste. Só desejo sorte àquele povo e... Enfim, é isso aí. Bom, gente, até a próxima leitura. Um beijo para todos vocês e até mais.